2025 está chegando ao fim e o Vamos de Vendas encerra o ano com crescimento, consistência e uma comunidade cada vez mais engajada. Estamos no top 10% dos podcasts com vídeo no Spotify. O Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM, criado para promover conversas práticas sobre vendas, tecnologia e gestão, ajudando profissionais a tomar decisões mais estratégicas no dia a dia. Essa retrospectiva é um convite para relembrar os insights, histórias e aprendizados que marcaram o VDV em 2025. Vamos de Vendas, o podcast do Zorro CRM. I actually think leadership, if you're hitting the targets and hitting the goals, you probably don't need a lot of leadership. It's kind of like the easy times. Your relationships, if everyone's happy, you don't really know the strength of the relationship. It's like when things are really hard, when you're not hitting the goals, that's when you need leadership. Or again, any relationship, whether it's with a spouse, with kids, or in your team. So it's like, how do you blame? Do you shame? Do you... Well, it could be yourself too, or other people. Or do you say, look, there's things happening, whether they feel good or bad. There's things happening. We want different things to happen, and let's work together to what can we do together. And I think I've been really impressed by Thiago Muniz with our team here in Brazil. It's been amazing what he's done, how he's grown the company over the last few years. And a lot of it is really about culture and about leadership and about humility, right? Not letting ego get in the way. In other words, not taking credit where credit isn't due, but also not taking blame where blame isn't due, and not blaming other people. It's just trying to be like, look, appreciate the people, talk to them, listen, coach, and work together as a team. And it's a lot of this soft stuff that doesn't translate to easy kind of hacks and tricks. But I think it's the things that really make a big difference over time. That seeing people for who they are. Okay, we have a problem here. Let's have a tough conversation. It's not one person, how do we move through this to the next step? A primeira coisa que eu diria é para esse fundador, né, construir o seu ICP sem subestimar o conceito, né? Ou seja, tem até um podcast que eu gravei com Edson Rigonati sobre esse tema. Tipo, imagina que eu resolvi usar... E ele também, né? Ele falou assim, cara, eu acho que esse tema é tão importante, bora dedicar 1 hora para falar sobre isso, né? Que é meio que tratar ICP como as empresas crescidinhas tratam, né? Não como uma tabela demográfica de variáveis que vão te ajudar a prospectar o seu cliente, mas como informações que efetivamente vão te mostrar qual é o perfil de cliente que vai ter a maior taxa de conversão, o menor ciclo de vendas, o maior ticket médio, o maior NPS, o maior LTV. Ou seja, se você pegar a sua base atual de clientes, quebrar ela em grupos, baseado em algum tipo de característica, ou tamanho, ou geografia, ou etapa da jornada, o que é mais comum, ou seja, o menos maduro, o médio maduro e o mais maduro, né? E você fizer uma comparação com base nessa quebra de variáveis, você vai ver que necessariamente há comportamentos diferentes entre eles do ponto de vista de métricas. E aí, quando você chega a essa conclusão, você deveria começar a fazer marketing para aquele que vai ficar mais tempo e que tem o maior ticket médio e que tem o menor ciclo de vendas. Certo? Por que esse cara tem o maior ticket médio, menor ciclo de vendas e fica mais tempo? Porque ele entendeu melhor sua proposta de valor, porque ele precisa mais de você, porque ele quer mais, porque ele está tentando resolver o problema enquanto ele conversa com você. É por conta disso, não é? Né? Uma coisa... não é mágica, né? Então, tratar ICP como deve ser tratado, para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto, tratar a modelagem de dados da máquina de receita de forma muito séria. Isso é um gargalo. Um gargalo. Então, você aí que usa o Zorro CRM, né? Você pegar e parametrizar no CRM o que é um lead para você, né? Além da definição. Então, para você, um lead é uma pessoa que, por exemplo, para a gente na Link, né? Para a gente considerar um lead, a gente precisa do nome, precisa do WhatsApp, precisa da escola e precisa saber se a pessoa tem pretensão de empreender. Senão não é um lead. Senão é só uma base de dados.
né? E as pessoas tratam base de dados como lead, aí suja todas as métricas, todas as taxas de conversão. O que é o MQL? A pessoa que tem uma dor. Como você sabe que a pessoa tem uma dor? Ela tem que ter te mostrado que ela tem uma dor. Se ela não baixou um conteúdo fundo de funil, né? Se ela não pediu uma reunião para o seu time de vendas, se ela não fez uma série de comportamentos que no seu lead score do CRM você conseguiu identificar que ela tem uma dor, ela não é um MQL só porque ela tem determinadas características, né? O que é um SQL? Bom, se a pessoa não passou por uma reunião, você não identificou que ela tem uma dor, que é urgente, que ela consegue decidir, não é um SQL. Né? Porque aí, tipo, geramos tantas oportunidades. E aí a conversão é 10%. Cara, provavelmente não era uma oportunidade. Então, tratar com o nível de seriedade que deve ser tratado, ou seja, definir o dado, ter uma definição clara que a empresa inteira acredita nela, principalmente as lideranças. E terceiro, parametrizar no CRM. Parametrizar no CRM, para que quando a gente olhar aqueles dashes, a gente possa confiar naquele funil, naqueles dados, as taxas de conversão de fato sejam... que elas de fato representem a realidade. I don't think that's necessarily true for everybody at every stage of their career. I think going back, this is a discussion about career, right? I think in the early days of your career, I am of the mentality, and this is something that I teach my kids, like sometimes you just have to suck it up, right? You have to look at the future. You have to look at the kind of life and profession that you want to build, and realize that not every moment you're going to be having fun, right? But you also have to put that in context for how does that thing that you're doing fit in your life, right? And I know that's kind of hard to see in the early stages of your career, but you have to sort of like trust the process. Um cliente nosso, típico, ele usa entre 4 e 8 softwares. Um RP mais diversos softwares. Um software de RH, um CRM, enfim, ele tem um software para controle de canteiro de obras. Ele tem vários softwares. Você entender como ponto de partida quais são os softwares que estão disponíveis no mercado, que mais clientes usam ou que tem espaço de crescimento maior porque resolvem dores mais latentes, muitas das dores, talvez alguns clientes nem sabem que tenham, eu acho que é o ponto de partida. Então, você fazer um bom assessment e ouvir de fato o cliente. Não se apaixonar pelo seu produto, pela solução que você leva, mas pelo problema do cliente é o ponto de partida. Isso é desafiador. Nosso caso, uma empresa que tem 34 anos de mercado, o Cien já é um produto que tem 34 anos, ele evoluiu muito, ele avançou muito, a gente disruptou ele várias vezes, por isso a gente é líder de mercado hoje. Mas nosso time de produto é apaixonado pelo produto. Abrir mão disso e entender quais são as dores que a gente não endereça e buscar soluções reais, eu acho que esse é um primeiro desafio. Feito isso, fazer as integrações e entregar esse valor da integração nativa com os teus produtos para o cliente é um segundo valor, porque diminui o número de pontos de contato, diminui a necessidade de equipes internas para manter esses produtos, manter as integrações vivas, tudo mais. Você tira esse ônus do cliente e você traz para dentro de casa. O que a gente foi vendo é que quando a gente expande um pouquinho o olhar, e durante muito tempo na Plural eu fazia programas de canais, quero melhorar a aquisição, então vamos fazer um canal de revendedor, vou fazer um canal de valor agregado. Mas quando a gente dá um zoom out, o grande diferencial de competitividade das empresas que conseguem crescer, virar seus unicórnios, decacórnios, elas têm uma estratégia de ecossistema bem clara e bem desenvolvida. E essa estratégia de ecossistema, ela é ampla porque ela traz diferentes agentes stakeholders. Então, se a gente volta na teoria da palavra lá da biologia, o ecossistema da biologia, quanto mais diverso é meu ecossistema, mais estável ele é e menos suscetível à competitividade eu fico, maior a minha barreira competitiva. Então, em vez de eu ter um parceiro que ele é só um revendedor e eu começo a colocar um que indica, um que implanta, um que revende, eu começo a trazer mais estabilidade e defensibilidade para os ecossistemas. Então, torna o tema um pouco mais amplo do que só um programa, só uma iniciativa de canais. E isso é uma barreira competitiva e quem está liderando uma pauta dessa na empresa, os CEOs estão pensando
nesse diferencial estratégico competitivo. Então, tem expandido um pouco mais o olhar. Foram grandes líderes no final das contas, né? Porque as organizações precisam de líderes, de pessoas que assumam riscos, tomem decisão, né? Que se coloquem ali, né, na linha de frente. Acho que não tem empresa e não tem empreendedor no mundo, né? Pense em você. Se alguém toma a dianteira lá na Pipe Lovers e diz assim, vem cá, Gustavo, eu vou tocar esse projeto, deixa isso aqui comigo. Coisa mais maravilhosa do mundo. Fala sério, né? E essa é a verdade em todo lugar. Então, se a gente tem bons líderes, a gente tem growth, a gente tem esse movimento acontecendo, né? Então, por isso, hoje eu tenho trabalhado muito no desenvolvimento de lideranças, porque eu acho que é um motor ali, no final das contas, para esse growth acontecer. Bom, quando a gente fala de funil, você sempre pensa de cima para baixo, né? Então, vai afunilar, vai entrar muita coisa e vai sair alguma coisa. A visão de funil reverso é justamente o contrário, cara. É você olhar de baixo para cima. Então, no final, o vendedor, o supervisor, o coordenador, enfim, recebe uma meta. Ó, tua meta tá aí. Cara, como vou chegar nessa meta? E eu fico bastante espantado, assim, eu vejo até hoje muitos vendedores, ou até gestores de vendas, que não têm a visão clara do porquê não batem meta. Né? Tipo assim, o que eu precisava fazer para chegar nesses 50 mil de MRR? Todo mês aqui? é uma meta nova aqui, né? Pô, é uma surpresa. É uma grande, né? Quase uma coisa mística, assim. Aí eu sempre vai reclamar da meta que chega, né? Exato, exatamente. Então, o funil reverso nada mais é do que você inverter a metodologia de gestão. Então, cara, eu preciso entregar 20 mil de vendas aqui. Quantas propostas eu preciso chegar para gerar esses 20 mil de vendas? Quantas shows, né? Quantas reuniões eu preciso gerar para fazer essas propostas? Quantos SALs ou quantos SQLs eu preciso ter para chegar nessa quantidade de shows aqui, de reuniões? E quantos MQLs e quantos leads? Então, no final do dia, cara, é você começar do bottom line e ir subindo. Por isso que você precisa ter a taxa de conversão por etapa muito clara e por tipo de oportunidade. Aquilo como eu falei antes aqui, né? Uma origem quente é diferente de uma origem morna e fria. Mas basicamente é você inverter a maneira como você enxerga o funil. É de baixo para cima, né? Na Solids aqui, a gente faz exatamente isso. Essas etapas que eu te falei são as etapas que a gente trabalha hoje aqui. E a gente implantou uma ferramentazinha de gestão de funil reverso por vendedor. Então eu consigo saber quanto cada um deles precisa para entregar, e assim a coordenação. A Zorro, ela não tem uma política global com relação a 100% presencial, 100% remoto. O que está acontecendo em algumas localidades, não no Brasil, estão indo de 4 a 5 vezes por semana para a Zorro, porque ficou-se muito tempo só remoto, aí veio a pandemia, continuou remoto 100%. E houve um decréscimo, né? Houve uma diminuição na receita. E aí, acredita-se que fazendo o pessoal ir para o escritório pode voltar a ter uma cultura, voltar a ter conexões e aí isso motivar a vender mais. Esse é um teste que está rodando Estados Unidos, Índia. A Índia só deixou de ser presencial na pandemia. Sempre foi e voltaram 100% presencial. Até porque lá tem, assim, praticamente uma cidade da Zorro, né? Lá, dos 15, 16 mil funcionários que tem na Zorro, 90%, 80%, 90% está lá, porque o desenvolvimento todo dos softwares são lá. É lá. Então, assim, e aí na América Latina, o pessoal também está indo para o escritório de segunda a sexta, presencial. Aqui no Brasil, é um modelo que desde que eu cheguei na Zorro, funciona, e se a gente não tivesse crescido... Daria mudado já? Eu teria mudado, que é a de vir para o escritório. Pô, e também dá uma dó de ter um escritório tão legal como esse, pessoas tão legais de trocar, de almoçar no dia a dia, e não vir para o escritório, né? Então a gente, para criar cultura, né, para criar time, pertencimento, eu e os outros diretores de marketing e suporte definimos que a gente vem segunda e quarta presencial, terça, quinta e sexta remoto, tá? Ah, mas tem pessoas que moram em São Paulo. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que Florianópolis é a Ilha do Silício, mas São Paulo é a capital, né? Do Brasil. É a capital do dinheiro. Do dinheiro, não do Brasil, desculpa, a capital do dinheiro. Né? É onde tá lá. Fazer negócio grande é lá. E, cara, eu não vou fazer negócio grande pelo telefone, né? Então, a gente tem pessoas em São Paulo, que obviamente não vêm de segunda e quarta, e a gente tem
Acho que tem algumas pessoas em São Paulo e só também. Aí o pessoal todo mora aqui, segunda e quarta vem. E tá dando certo, até começar a não dar mais. Então, assim... E aí vai se adaptando. Vocês têm essa flexibilidade local para fazer essas adaptações. Sim, até... Segunda falar o hora. contrário, né? Então, assim, é isso, basicamente. Eu acho que para todos os profissionais, para todos nós, eu vejo 4 características fundamentais para esse profissional do futuro, e isso vem de um estudo do Fórum Econômico Mundial, né? Uma pesquisa feita globalmente, das habilidades mais importantes, eu combinei algumas delas. Então, primeiro, para mim, eu combino as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade, e eu chamo de mente inovadora. E por que eu combinei elas? Porque quanto mais curioso eu for, mais coisa nova eu vou aprender. Eu vou exercer essa minha habilidade, né, de aprendizado contínuo, que a gente falou. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu consigo conectar os pontos, como você falou, e ser mais criativo. Então, esse, para mim, é um pilar desse profissional do futuro, e o de vendas também, tá? O segundo, eu chamo de letramento tecnológico, que basicamente é a gente se jogar de cabeça em inteligência artificial. O que aí, já falando para o vendedor, né? O que existe de ferramenta de IA hoje que ajuda um vendedor a ser mais produtivo? Tem muita coisa, tem muita coisa. E aí, dê o prompt para o seu chat GPT e trabalhe em conjunto com ele. Então, esse, para mim, é o segundo pilar absolutamente importante. E aí, o terceiro e o quarto, a gente já vai para um lado bem humano desse profissional. E o terceiro eu chamo de inteligência emocional. Eu combino as habilidades do estudo de autoconhecimento, motivação, empatia e escutativa. E, por fim, o que a gente acabou de falar, que é saúde mental, né? Do estudo eu trago resiliência, flexibilidade e agilidade, eu trago dentro desse capítulo. Então, para mim, esse é o profissional do futuro, independente de ser de vendas, de ser de marketing, de ser de RH, porque os desafios vão vir para todas as áreas. E você se conhecer para se manter são, com a mente em dia, você desenvolver esse repertório de tecnologia e estar sempre aprendendo, para mim é a grande combinação para a gente estar preparado para esse futuro do trabalho. Qual é o segredo? Todo mundo está procurando santo grau de tudo, né? E no caso de gamificação é impossível, porque no fim do dia o sucesso do game é você conhecer o público. Então, quando você não conhece o que é interessante para eles, o que é legal para eles, e isso está sendo decidido numa salinha muito distante da operação. Você tá lá na sala de marfim e a galera tá lá na guerra. Pô, são cabeças totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então você acha que, nossa, eles vão amar, sei lá, a caneca X. E de prêmio, eles vão se matar por essa... Não vai, às vezes não, assim. Vamos dar o bombom no dia do trabalho, né? Todo mundo viu isso aí, bombando nas redes sociais lá. Sobre isso, na cabeça da pessoa que está muito distante ou que esteve naquela posição há 10 anos atrás, é legal. Não é tão assim. Então, eu acho que o primeiro passo é abrir um espaço de conversa, entender de forma colaborativa o que é interessante para as pessoas que vão ser o alvo daquela gamificação. E conseguir conectar isso com o negócio. Porque também não adianta ter só o time feliz, fazendo o que queria fazer. A galera adora fazer um churrascão aqui, mas esse churrascão vai conectar como com nossos objetivos de negócio, né? Porque senão, eu acho que o maior gargalo, às vezes, é isso. É sobre o time estar engajado, que legal que o time está feliz, mas esse time feliz também precisa responder ao negócio, porque se não responder ao negócio, isso não vai durar muito, não vai ser sustentável, sabe? Então, é tentar conectar o melhor dos dois mundos. E aí, falando assim, parece mais difícil do que realmente é. Mas um formato mais simples de gamificação, por exemplo, é um que, por exemplo, eu faço hoje. A gente tem um programa que é uma campanha para geração de demanda e a gente age através de gatilhos. E a gente estimula para que o time trabalhe junto. Então, não é uma pessoa que ganha, é o time que ganha. E aí bateu, sei lá, meta mínima, desbloqueia uma coisa. Bateu meta média, desbloqueia outra coisa. Bateu a meta máxima, é outra coisa que desbloqueia para o time. Para o time, ou seja, tem que trabalhar em conjunto. Então, sempre tem, assim, quando a gente faz campanha de venda, sempre tem a mesma pessoa que ganha sempre. Sempre tem um que se destaca, tipo, um que faz 20 vendas, outro que faz 2, outro que faz nenhuma. Então, como esse que faz 20 consegue...
também fazer um branding dele ali dentro do time, né? Tem uma frase, cara, que a gente sempre fala que treinamento não é evento, treinamento é rotina. Tem muita empresa que também, Caio, vem cá, vamos dar um treinamento aqui. Geralmente eu tô negando, cara, porque o problema não é o treinamento. O problema tá antes, no processo, tá no gerenciamento, nos rituais, na liderança. Então, eu também eu compartilho com você dessa dor. E, cara, treinamento ele tem que ser rotina. Tem empresa que vai fazer uma vez no ano uma convenção de vendas, lá no final do ano, vai chamar todo mundo, vai chamar Thiago Concer, Gustavo Pagotto, adoro, acho muito massa. Pode chamar, tá? Eu gosto. Exato, continua chamando. Cobro bem as palestras, mas não é isso que vai resolver. A gente vai lá mais para divertir o povo. Exato, vai ser um evento muito legal, que nem você comentou, mas, cara, vai resolver de fato o problema que está acontecendo na empresa? Vai resolver o problema de eficiência, o problema de ticket médio? Não vai, cara. Tem que ser rotina, tem que colocar na rotina, na agenda e acompanhar isso. E é isso aí. Em minha defesa, eu falo bastante disso nas minhas aulas. Cara, legal, a galera me chama aqui para ir lá dar um dia de treinamento. Cara, isso pode ser um pontapé, pode ser uma ação de aceleração. Total. Mas se você quer evoluir os seus resultados de vendas, né? É o que é o que eu aplico lá na Pipe Lovers, é por isso que eu fundei a Pipe Lovers, cara, assim, o cara tem que ter constância, né? Eu faço muita analogia com o futebol, né? Por que meu time perde muito jogo? Eu sou palmeirense, né? Por que meu time perde muitos jogos nos pênaltis? Os caras só devem treinar pênaltis um dia antes do jogo. Porque se o cara treinasse pênalti todo santo dia, na hora do jogo o cara ia lá e marcava o gol. Eu não vejo um outro caminho para você tanto perceber o mercado. Buscar negócios é absolutamente básico, né? Você tem que prospectar. Você não está prospectando, você está perdendo para o teu colega, para o teu concorrente, né? Agora, para você conhecer o mercado e a percepção dele para com a sua empresa, a sua marca, se você não estiver prospectando de alguma forma, em algum momento você vai ser, né, ultrapassado. Mas assim, é muito rápido, né? É muito rápido. E um viés que te ajuda, uma ferramenta que te ajuda, é sem dúvida a prospecção ativa, né? O outbound. No churrasco, a pessoa que só fala do mesmo assunto, ela é chata. Certo? No LinkedIn, ela é especialista. Ela começa a ser lembrada ao longo do tempo por aquele assunto, ou aqueles assuntos dentro de uma seara que ela escolhe estrategicamente. Então, a primeira coisa, eu tenho um perfil. A segunda, eu posso escolher bater com a esquerda ou com a direita. As duas é ideal. Qual que é a minha esquerda? Conteúdo. Qual que é a minha direita? A prospecção ativa. Eu ir atrás dos clientes e abrir conversas diretamente com eles. Entendi. E aí o negócio começa a trazer... E aí você tem os dois lados desse jogo. Um trabalha branding. Eu adoro vender, eu gosto de vender. Só que como eu disse, eu não sou o vendedor do Venda essa caneta. Eu vou... Quer comprar? Não, é tanto. E aí eu vou quebrar objeções à venda tradicional. Eu gero valor antes. Como eu gero valor antes? Eu tenho mais informações sobre a minha coisa do que o cliente. Poxa, no mínimo, né? Então, qual o insight eu posso gerar para ele? O cliente ele é muito bom na coisa dele. Eu sou muito bom na minha. Então, o que eu posso compartilhar em conteúdo ou compartilhar em uma conversa privada? Eu não sei produzir conteúdo, não sei escrever. Você pode usar o ChatGPT para ajudar um pouco e dar o seu tom humano. Mas se você também não sabe, você não precisa publicar tanto conteúdo. Talvez você converse diretamente no 1 a 1, seja muito bom no 1 a 1. E abrir conversas e não adianta separar o mundo real do virtual, é o mesmo mundo. Como você conversaria com alguém em um evento de networking? Você não chega perguntando, ei, tudo bem? Já com presunção, né? Eu sei que você precisa, você é uma empresa X, você vai precisar XPTO. Você conversa. E aí é uma conversa, não é um script, um copia e cola. Os indicadores de esforço são importantes. Então, você não quer ter um time de 3 pessoas onde um está fazendo 20 ligações e outro está fazendo 100. O gap é muito grande entre uma coisa e outra. Tendo dito isso, os melhores indicadores são os de eficiência. Então, para cada lead que eu entro, quantos eu converto? Taxa de conversão. Né? Outra taxa importantíssima, o tempo que o cara converte. Super importante. O tempo que o cara dá o primeiro combate. Tem que ser menos de 5 minutos. Né? O CRM tem que dar isso. Ou seja, eu preciso saber essas coisas todas. Taxa de no-show, essas são as principais. Né? E aí, disso você, a depender da operação, do cliente, não sei das quantas e tal, você vai criando variações. Mas, no fim das contas, a mais importante. De tantas leads que o cara está pegando, quantas ele está transformando em oportunidades. Beleza, está vindo para a reunião? Beleza, está dentro da SLA? Beleza? Ok, é isso aí.
So I talk about the customer success bow tie, which has the sales funnel on the left, but it's on its side. And you start with multitudes of leads and prospects, and you convert them. And on that side of the journey, we've had a lot more data. You know, yesterday you were talking about Salesforce automation. CRMs have been around, marketing automation. You know, those are all these transformational technologies where we've learned how to really, you know, deliver the right content to the right user at the right time to, you know, and to measure the impact. So we've done that, and we have a lot more experience with those numbers. And then on the right side of that bow tie is the customer journey, where you start small, but there's this huge expansion because as your customers stay with you and they keep paying and then they expand and then they refer you, there's this huge expansion on the right side. But we're still in the early stages, so we don't have all that data. And a lot of the customer journeys are more ad hoc. So teams are not, unfortunately, working together to deliver the right content to the right user at the right time. And, you know, we often think about the customer as the company. Oh, great, we've got an account. That account has a logo. But within that account, there's, you know, tens or hundreds or thousands or tens of thousands of people. And each of those people are individual personas who need to help them, you know, they need help accomplishing a job. And so we need to get much more specific about the data for that journey and get all those teams working together. They're still quite siloed. Para mim, a experiência do cliente, ou essa visão de encantamento de cliente, ela é uma questão mais estrutural. Ela não é uma questão de uma área. A área até eu acho bacana a iniciativa, porque ela é um começo. Mas ela, né, efetivamente, ela é um processo de DNA corporativo. Ela está intrínseca no jeito da empresa ser, do jeito que ela pensa negócio, do jeito que ela pensa se validar no mercado ou ser útil para o mercado. Se ela entender isso no seu contexto mais íntimo, ela vai reproduzir isso em todas as áreas. Esse é o grande pulo do gato de qualquer empresa que a gente olha e acha encantadora. Então, e isso vai chegar no nível da ponta. A jornada do cliente geralmente começa no momento de aquisição e ele continua depois, seja no pós-venda, seja no relacionamento, seja na maneira como você se relaciona com ele no dia a dia. Então tem sido uma experiência muito legal, com muito aprendizado e que está, acima de tudo, trazendo muito resultado. E dado que a gente está falando de uma jornada do cliente integrada, isso tem que acontecer através de tecnologia. Hoje em dia não dá para a gente falar de experiência integrada para o cliente se você não fala de tecnologia. You know, when you think of retention, people often like to put things into buckets because an organization thinks of salespeople doing the acquisition and somebody else doing the retention. So your knowledge of the world is often reflected in how you approach the world, which isn't the right way to do it. It's how they experience the world, right? Yeah. So in a sense, rather than ask whether retention is more effective than acquisition, I would say there isn't even a boundary in today's world. Retention is acquisition. So one example is what you talked about a few minutes ago, right? When you have customers who expand with you. So look at Zoho as an example. We are in so many countries, so many products. We solve a lot of problems for customers. So when we have a customer doing something with us, over time they start to do more things with us. Is that retention or is that acquisition, right? And over time they do deeper things with us. They are not engaging a small portion of their company, a larger portion of their company. Another way of deepening the relationship. Is that retention or is that acquisition? So you can keep going on. I'll give you another example. Most businesses get new business in a subscription model from referrals. Mm-hmm. You know, people tell them, my kids referred me to Spotify. You know, so people tell you what to buy. So in a sense, by retaining this customer, you're driving the acquisition strategy. So there's really no difference between the two. My big belief for the future is that the holy grail of your AI is that it's going to live in the CRM. So you think about Zia and Zoho. So it's going to live there, and it's going to be looking at all these disparate pieces of information. So it'll be plugged into, say, we use, for example, ZoomInfo as a data tool. So it'll be plugged into ZoomInfo. It'll be plugged into LinkedIn Navigator. It'll be plugged into the actual CRM.
It's grabbing data and information that's coming in through your website or any type of lead forms, and it's looking at all of those signals. And the absolute holy grail is a salesperson comes in the morning and it says hello, and Zia says back to it, hey, how you doing? And actually go through this dialogue in the back of the book. I like to have this whole deal where you get your AI agent talking to you, and it says, hey, I've got this list of prospects that are moving into the buying window right now. You need to call them. And so immediately the salesperson walks to the door, and they've got 20 to 25 opportunities or list that they can immediately take action on and flip or convert into a pipeline opportunity. Aí está a falha da maioria dos projetos, Marcelo. Não comunicar bem ao time de vendas qual o benefício que aquela implementação vai levar para ele. E não envolvê-lo. E não trazê-lo para a homologação, né? De como vai ficar a experiência dele, a interação dele. Né? As pessoas falam muito de experiência de cliente, mas tem a experiência do usuário, que depois vai ser super importante para a adoção ou não daquela ferramenta, daquela metodologia. Então, envolver o time de vendas, saber como levar, quais vantagens isso vai trazer para você no dia a dia, é fundamental. E, às vezes, as decisões são tomadas pelos gestores, que não envolvem o vendedor de fato, né? Que está no dia a dia. Quem vai usar, né? Que vai usar. Eu acho que tem essas duas óticas, né, que você mesmo comentou. Da ótica da empresa em si, acho que tem várias coisas que já estão ajudando. Acho que, principalmente, se a gente for olhar ali para a questão de automação de tarefas repetitivas, de ganho de produtividade, próprio treinamento também, vi ferramentas bem legais aí de roleplay com IA. Uhum. Então, acho que isso é algo que está mais próximo. Mas quando a gente olha a IA aplicada à jornada de compra do cliente B2B, eu vejo muito essa questão da hiperpersonalização. Então, até esses dias eu vi uma empresa americana que eles fazem o seguinte, eles conseguem identificar previamente quem vai entrar no seu site, conectam isso com o LinkedIn, veem qual que é o cargo da pessoa, conseguem ver qual que é a empresa que ela trabalha, toda a indústria que ela está inserida, e a partir disso eles constroem um site especialmente para aquela pessoa. Então eu acho que a gente vai chegar num nível de hiperpersonalização que vai ser bizarro. A gente vai entrar no site e vai falar assim, meu Deus, como assim? O site foi feito para mim. O site exatamente para mim. Né? Então eu acho que esse é o nível que a gente vai chegar em algum momento. Então tem essa questão da hiperpersonalização, as questões de automação também, de qualificação ali também que eu acabei comentando. Acho que vai ser tudo mais fácil, o lead vai chegar muito mais qualificado e quente para o vendedor, por exemplo. E também as questões de onboarding, treinamento, eu vejo uma aceleração legal também. A gente tem uma planilha que a gente mapeia as atividades do vendedor. Em média, um vendedor, para executar uma venda, ele faz 500 atividades. Desde marcar uma reunião, criar uma tarefa, fazer uma ligação, follow-up, são 500 atividades. Quando o vendedor olha isso e ele consegue entender qual que é o esforço dele para chegar numa venda, isso é incrível. Você transforma até a percepção dele de valor. Imagina, você mandou uma proposta e o cara não te responde, nem se sim, nem se não. Pô, que sacanagem. Quando você vê que você executou 500 atividades para chegar naquele momento e o cara não te entregou uma resposta, o vendedor ele já se valoriza. Cara, 500 me valoriza. Então isso naturalmente já aumenta o resultado de performance do vendedor. Tá? Segundo, quando a gente enxerga as tarefas que são feitas de forma repetitiva, a gente consegue automatizar. Então, cara, você não vai fazer mais 500, você vai fazer 200 agora, porque 300 a gente consegue automatizar. Por exemplo, a gente tem um plugin que a gente chama de Lead Rush. O vendedor coloca o e-mail do cliente, ele faz uma busca e traz endereço, telefone, sócios, capital social, ele já preenche o CRM. Cara, é um trabalho de meia hora que é feito em 1 segundo. Você coloca o e-mail. Né? Se a gente somar, a gente tem um cliente que faz 500 pesquisas, 500 cadastros por mês. Cara, só aí o retorno que ele teve é infinito. É infinito. Então, quando ele enxerga que automatiza as ações, isso daí aumenta em 300% a performance desse vendedor, né? Cara, qual que é o processo para você ser 10 vezes mais produtivo com inteligência artificial? O primeiro passo, contexto. Você tem que ser uma máquina de adquirir contexto.
Porque quanto mais contexto você dá para a inteligência artificial, mais resultado ela vai te dar. Então, hoje em dia, Pagotto, você deve ter ouvido falar no cloud. A galera tem começado a gravar fora do Brasil. Pô, tudo quanto é aula que eu tô dando, a galera tá com o cloud lá, conectado. Já sai da aula, já sai com o mapa mental. Inclusive, é um dos Reels lá do meu Instagram que mais bombou, que o cara viu minha palestra no passado no CRM Summit, já saiu dali, ó, cara, já estou implementando. Cara. E aí você pega esse contexto. Olha só, galera, contexto. Contexto de uma reunião presencial, contexto de um evento, contexto de uma reunião gravada com a transcrição, o print do seu site é contexto, o teu LinkedIn é contexto, o teu posicionamento, o que você já escreveu é contexto. Quando você vai pedir algo para a inteligência artificial, se você tem o contexto certo e o passo 2, o prompt certo, né? Para quem não sabe o que é prompt, é o que a gente bota lá, o que a gente pede no ChatGPT. E tem muita gente que tem falado, né? Olha, o que eu preciso fazer esse ano? Né? Para mim, hoje, uma das coisas mais importantes de estudar é engenharia de prompt. Porque o prompt, ele muda o teu jogo. Se você já sabe adquirir contexto, você já tem conseguido, né, do teu dia a dia, de todas as coisas que você faz, ter contexto, e você sabe pedir para a inteligência artificial, ela vai te dar resultados incríveis. E aí, a questão é, estamos chegando num limiar onde nós mesmos somos o gargalo do nosso resultado. Porque a qualidade do meu prompt determina o resultado que eu vou ter em tudo. Seja as perguntas que eu vou fazer, porque essa é uma relação que o terceiro passo é iterar. O que é iterar? Não é interar, é iterar no sentido de melhorar, de você pegar aquilo que a inteligência te deu e você bota o teu raciocínio crítico e vai para um próximo nível. E você pega esse próximo nível e fala, IA, faça uma análise técnica, me aponte melhorias, e você vai para um próximo nível junto com a IA, e você testa isso no mercado, e você grava, e você faz de novo e gera novo contexto, e isso retroalimenta o quê? O seu processo. Então, hoje, se você não tem o hábito de processualizar, digamos assim, o uso da inteligência artificial, você está deixando muito resultado na mesa. Você tem duas situações, né? Você tem o cliente que está preocupado com a segurança e eu tenho que garantir para ele um ambiente mais seguro possível para realizar aquela transação. Mas imagina se esse cliente não está preocupado, mas depois que aquilo acontece, você tem uma grande crise. Né? Isso pode afetar, pode trazer um dano muito grande no relacionamento com aquele cliente. Eu posso perder aquele cliente porque os dados dele foram vazados, né, ou porque houve uma fraude naquela transação. Isso pode repercutir para todo o seu mercado. Então, uma crise provocada por um cyberataque pode significar uma perda de mercado muito grande. Né? Pode significar um dano reputacional muito grande. E essas são preocupações essenciais de quem trabalha com vendas. Eu tenho que garantir não só que aquela venda aconteça, mas eu tenho que garantir que aquilo se perpetue e que mais compradores, né, estejam comigo. E para isso eu preciso garantir que toda essa segurança, todo esse arcabouço de segurança esteja bem estruturado, tanto numa visão de curto prazo, mas também numa visão de longo prazo. Então, através das descrições das bases, a gente tem todas as bases, todos os atributos descritos. E olha, qual a correlação que eu posso fazer para um objetivo tal? E isso ajuda muito, né? Olha, para um objetivo tal, você falar com o público com essas características, utilizando os atributos XYZ, faz mais sentido nesse... E aí a gente analisa, porque eu acho que tem isso também, né? Aí ela vai fazer o racional ali, mas... Será que isso é o objetivo? Vamos entender e refinar ali e sugerir essas segmentações. Entender o que melhor se aplica. E para conteúdo, é aquilo. A gente sempre faz um direcional ali e a ferramenta valida, né? Ela fala, olha, talvez um tom de voz, assim, eu trabalho muito com geração Z. Eu não sei me comunicar muito bem com geração Z, com millennial. Eles se comunicam? Se comunicam, mas assim... De uma forma diferente, né? Eu como old millennial, que ele chama, já me sinto um extraterrestre ali.
Então, às vezes, chega algum direcional e fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, tá, tom de voz geracional, vamos trabalhar com isso? Aí eu já vou entendendo, hoje eu até consigo me comunicar com eles também. A gente estava naquela transição de on-premise para nuvem. E... Isso denuncia um pouco a sua idade, mas tudo bem. a gente estava nessa discussão. E estava dentro de um grande banco, cara, com uma dificuldade gigantesca de convencer a camada de diretoria a comprar o nosso produto, porque ele era cloud, 100% cloud. Aí o bendito VP de tecnologia participou da reunião, olhou para todo mundo e falou assim, cara, vocês estão falando aqui, onde é que eles estão hospedados? Ele falou, tá na cloud XPTO. Vocês estão falando que a gente é mais seguro que esse cara que só faz isso. Você tem certeza que vocês estão vendo isso? Então, acho que a gente está vivendo também um momento com o IA, né? Cara, o ROI é comprovado de imediato, né? Você tem ganho de imediato. Mas tem muito questionamento ainda de como utilizar, segurança e tudo mais. A gente está no comecinho, né? A gente está começando a realmente tatear os principais ganhos que dá para fazer com esse tipo de solução. E aí, quando você conversa com clientes grandes, você vê muita... Não, calma, vamos devagar. Com toda razão, né? Eu amo quando me perguntam isso, porque eu volto lá para trás quando antes começou a falar, né? As pessoas pensam muito que na era de AI, hoje em dia, AI resolve tudo. Elas acham que só o fato de você poder plugar uma plataforma de AI ali, você já está lá. Mas, puxa vida, tem tanto feijão com arroz bom para ser feito e que não é feito. E a automação é exatamente isso. A magia da automação é porque ela é fácil de ser implementada. Se você está falando todo dia o mesmo discurso, você já sabe quais são as mesmas respostas, isso cria o que a gente chama de previsibilidade. Você já sabe quem é seu público. Você já consegue criar essa previsibilidade. Então, a automação é a maneira mais rápida de você realmente conseguir entregar o que você precisa entregar, criar as rotinas que você precisa criar, e a gente de vendas sabe muito bem como é que é, né? Vendas nada mais do que atingir meta é cálculo reverso. Eu preciso de número X de vendas, para número X de vendas, preciso de número X de leads, número X de leads, preciso de número X de funil. A automação serve exatamente para isso. Você consegue aumentar muito o seu funil de começo e ir deglossando ele, desnatando ele para descer no funil. Então, você tira do seu executivo, do seu time, todo aquele trabalho operacional repetitivo de uma maneira muito simples. Porque você já sabe, você tem expectativa, você já sabe qual é a resposta que ele tem e você já consegue levar o seu cliente para o canal que você precisa. Você já começa filtrando ali. Então, a automação, ela nada mais do que a excelência da escala produtiva. Entendeu? Então, assim, acho que as próprias fábricas, né? Quando você fala de fabricar um produto, quando ela entra em economia de escala, é exatamente isso, é automação. Quanto melhor você tem automação, quanto melhor você entende, mais rápido você processa. E isso é maravilhoso. Tecnologia existe. Tecnologia quase todo mundo sabe que está aí. A gente vai nos eventos, né, como esse daqui, a gente vê as diversas tecnologias novas que estão sendo lançadas. Eu vejo muita gente querendo implementar muita coisa, tá, Pagotto? Só que o povo acha que é o seguinte: eu vou contratar a solução, eu vou pagar, e aí todo mundo vai usar, vai ser a coisa mais simples do mundo, e vai estar implementado, e vai estar gerando resultado, e no fim do dia, mas ninguém preenche o CRM, ninguém faz isso, ninguém negocia, esse negócio é difícil. A verdade é que você não comprou necessariamente a ideia de, vamos implementar isso. Você comprou a ideia de, isso é o resultado final. A ferramenta não é o resultado final. A ferramenta é o caminho. Comprar a solução não significa que a solução está implementada. Exatamente. Né? E aí o que passa por isso, né? Que é cultura de dados, cultura de tecnologia, entender o seguinte: eu comprei a sua solução, primeiro, como você mesmo já começou a resposta, a alta liderança é a primeira camada que tem que ir para dentro, ir para cima e falar, nós vamos implementar isso e nós queremos isso. Porque se a alta liderança não enxerga isso, não é os vendedores que vão fazer. Por quê? Porque dá trabalho. E se a alta liderança não demonstra que valoriza isso, que está lá no dia a dia, aprendendo a usar o CRM, fazendo, na linha de frente da implementação, os vendedores eles percebem, se não é importante para o meu chefe, para o chefe do meu chefe e para o meu chefe, por que eu vou fazer isso? Eu acho que começa por aí. O segundo ponto é o seguinte, para a gente ter essa cultura, eu digo o seguinte, cultura é uma base de rituais. Então, assim, a primeira coisa é,
Quais são os rituais para a gente entender se essa solução está sendo implementada, se ela está sendo utilizada? Eu posso citar algumas lideranças que eu tive que me ajudaram a formar meu perfil, formar a minha forma de trabalhar, digamos assim. O seu Jorge Senzi, que é um dos fundadores da Sênior, ele foi o diretor comercial. Então eu respondi para o diretor comercial chamado Jorge Senzi, que foi um dos fundadores da companhia. É um profissional assim que eu tenho um maior orgulho, maior admiração de ter trabalhado com ele, porque me ensinou muita coisa. Isso é bem provável que boa parte da cultura da companhia que eu levo para dentro dessas... hoje, na minha diretoria, fora a turma que eu te falei, eu devo ter tem quase 500 mais pessoas assim, que reportam para mim, né? Essa cultura que a gente leva vem do seu Jorge, tá? Então, é um cara assim que me ensinou muita coisa. O meu atual líder, o Carlênio, é um profissional também que veio com uma bagagem bem bacana e nos ensina no dia a dia até hoje, porque ele também foi profissional de vendas, assim como o Jorge, ele também foi profissional de vendas, então entende muito bem da nossa dinâmica. Quando nós vamos para a nossa reunião de AGM, que nós temos todos os meses, que a gente faz todos os meses, a gente faz a nossa AGM, existe um foco muito grande em relação a vendas, a resultado. E isso vem dessa cultura do Jorge, vem dessa cultura do Carlênio, que nos assim, impregnou isso na companhia. A gente vai para uma reunião, um olhar muito forte em clientes, um olhar muito forte em churn, um olhar muito forte em recorrência, um olhar muito forte em novos clientes, ou seja, grandes indicadores que permeiam a nossa companhia e outras companhias também. São esses profissionais que nos ajudaram a formar, assim, eu vou para uma reunião, a gente não vai mais com papel e caneta, vai com uma calculadora, porque tudo é em cima de indicadores, né? Então são dois líderes que eu diria para você, assim, que eu tenho orgulho de... eu continuo trabalhando com ele, que é o Carlênio Castelo Branco, que é o nosso presidente, e o seu Jorge, que foi o meu diretor comercial, e depois também ele foi presidente, e eu reportei direto para ele como diretor de mercado, que na verdade foi ele que me promoveu na época. Não é nem uma questão porque foi ele que me promoveu, mas foi porque eu aprendi muita coisa. Equilíbrio é uma palavra bem desafiadora, né? Conseguir equilibrar, então às vezes é isso. Tudo na nossa vida. Assim, o equilíbrio, eu estou chegando à conclusão que ele não existe, na verdade, né? Porque o equilíbrio é aquela coisa, bota duas balancinhas, elas ficam ali no mesmo patamar, né? E isso que você falou, tem momentos que sobe um pouquinho uma e desce a outra, para depois se inverter, e você vai fazendo isso. Então, o equilíbrio é esse movimento, na verdade, né? Ele não é estático, né? Ele não está ali sempre no mesmo patamar. É justamente esse movimento do sobe uma para descer a outra, e nesse papel é um pouco isso. Esse momento é um momento de transição, de um plano estratégico muito robusto, muito importante para a companhia. Você vai estar muito mais dedicado, né, a fazer as conexões necessárias com, né, os stakeholders necessários para conseguir concretizar isso. É o momento de executar um planejamento, né? Então você vai aproximar mais da execução. Mas é muito interessante o que você trouxe. Na semana passada eu estava justamente almoçando com o vendedor e aí ele falou, eu estou conversando com um canal e surgiu uma ideia de fazer isso e tal. E na medida que ele foi falando, eu falei, cara, isso que ele está falando é genial, porque tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo no board semana passada, que é o que a gente está querendo fazer no médio prazo. E eu saí dali e falei, putz, eu vou acelerar esse negócio, que ele me trouxe como uma célula de uma ideia e que já estava mais arquitetada ali com um canal para acontecer. E a gente saiu dali e eu fiz uma cola depois, virou projeto, virou MVP e está rodando, assim, né? E que saindo o resultado... estratégico tá com a operação. Exato, e que saindo o resultado que a gente acredita que vai sair, vai ser um negócio super exponencial e que a gente vai acelerar super rápido. Então, enquanto eu estava com uma ideia mais médio, longo prazo, no vendedor eu encontrei um caminho de execução, que ele mesmo já tinha aberto. Estava um pouco distante, precisou fazer cola, ajuste, mas no final deu tudo certo. Então, é nessa aproximação e nessa visão mais de detalhes que eu trago que o papel do CRO pode enxergar muita oportunidade de otimização, né? Esse, para mim, é um exemplo claro de que é possível, em um almoço, né, você conseguir fazer a cola de duas esferas que estão teoricamente distantes e potencializar resultado num espaço de tempo menor. O Revenue Enablement, ele precisa garantir que a área de marketing, vendas e CS estejam totalmente preparadas com relação a conhecimento, ao uso das ferramentas e a tudo que uma área está fazendo para colocar esse cliente para dentro, né? Discurso alinhado, né, entre todas essas áreas.
Enablement cuida muito mais de pessoas. A gente transmite esse conhecimento, a gente entende qual é o melhor formato para levar esse conhecimento. O RevOps, ele está muito mais atrelado a dados, à ferramenta, ao processo. Quando a gente se junta, a gente consegue treinar e medir. E aí fazer ajuste. Então, essa é a grande diferença, né? Eu já trabalhei lá no começo, 2015, 2016, sem ter uma área de RevOps do meu lado. E era bastante difícil trabalhar dessa forma, porque mesmo que eu olhasse o dado, eu não tinha uma visão especialista com relação ao negócio, né? E a partir do momento que eu entendi que fazia muito sentido, que eu não, né? O mercado entendeu, inclusive, né? Apesar de algumas áreas de enablement ainda estarem ligadas ao RH, que aí eu dou um conselho, que não se faça isso nas empresas, que realmente esteja debaixo do guarda-chuva de receita, mas é isso, né? Faiola, a gente está analisando aqui esse dado e talvez a gente esteja indo pelo caminho errado. O RevOps me dá uma visão de, tipo assim, cara, o que pode causar mais impacto? Você falou anteriormente, né? Eu vou ter vários problemas na operação, vou ter várias conversões de várias etapas do funil, mas qual talvez vai me trazer mais impacto num período mais curto? RevOps me dá um pouco dessa noção também para que a gente crie esses processos. Então, eu acho que é isso. A união dessas duas eu ofereço conhecimento e eu meço para entender se a gente está no caminho certo. Quanto mais você reter o cliente ali, o ciclo de vida for mais longo, maior o LTV. Né? Então, assim, tem muito a ver com você vender bastante, mas reter esse cliente, atender bem esse cliente, fazer com que ele permaneça com você eternamente, se possível. Né? Então, o time de CS atua ali muito forte. Em outro ponto de enterprise, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, que é a estratégia do land e o expand. Né? O time de CS tem um papel tremendo ali no cross-sell e no upsell. Né? Então, tem muitas ações de crescimento também no pós-venda. E também eu tenho o projeto de franquias da SkyOne comigo, que é mais como eu mencionei no início, né? É mais um canal de distribuição que está começando agora. Estamos com 10 franquias apenas, mas temos meta aí de bem arrojadas, assim, de transformar isso numa grande relevância para a receita do negócio. Bom, Pagotto, pode até parecer puxando sardinha para o lado de vendas, né? Mas acho que o mais importante Tá tudo bem, aqui a gente está no vamos de vendas. Exatamente. A maioria das pessoas vai gostar se você puxar sardinha para vendas. Perfeito. O mais importante no final do dia é vender dentro da base. Então, eu acho que se a gente se preocupa muito em ficar pensando na oportunidade perfeita, ali, é quando ele respondeu o NPS acima de 7, é quando ele entrar na plataforma pelo menos 5 dias por semana. Se a gente for ficar olhando só para isso, eu acho que a gente perde muita oportunidade de conseguir vender dentro da base. Hoje, inclusive, um dos principais objetivos que a gente tem dentro da nossa estratégia é fechar o ano com CS, trazendo 70% do novo MRR mensal da empresa. Então, é um objetivo bem agressivo, mas que a gente percebeu que existe, assim, total potencial. E aí, acho que a lógica disso é só olhar pensando. Eu tenho, por exemplo, 100 mil pessoas hoje na base e o meu time de vendas vai trazer 20 mil ao mês. Para mim, como gestora, enfim, vindo de uma carreira de vendas, é injustificável eu dizer que o time de vendas tem que trazer mais receita do que o time de CS, já que a base dele é muito maior. Sim. Então, eu tenho muito esse olhar, assim, e o que eu vejo que falta e que a gente tem tentado fazer, mas obviamente ainda tem muita coisa para melhorar também, é que falta essa recorrência de touches dentro da base voltados para venda, né? Eu adoro essa pergunta, para mim essa pergunta que mais me anima. Inicialmente, escala é o mais óbvio, né? Porque isso já está bem dominado por qualquer mercado. Você vai entrar numa nova geografia, você vai entrar num novo setor, né? Que nem a gente falou logo no início. Você utiliza as parcerias para poder entrar nesse território. E não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Só que o maior valor, na minha opinião, que uma parceria traz é em termos do valor agregado. São as parcerias que são complementares. Então, vamos lá, vamos desconstruir isso daí, vamos de trás para frente, né? O nosso foco, quando entrega uma solução para o cliente, quando comercializa para o cliente, é entregar uma solução completa, tá? Não tem nenhuma empresa, quer dizer, raras são empresas hoje que sozinha tem todos os recursos, e a palavra recurso é muito importante, né? Internos para poder entregar toda a solução completa lá para o cliente. Muitas acham que tem, muitas acham que, a minha solução completa às vezes é mais qualidade de produto. Não, qualidade é uma coisa, solução completa é outra. E como é que você faz para poder desenvolver isso? Então,
Ou você internaliza, olha, eu vou desenvolver os outros recursos aqui dentro da empresa para poder estar entregando a solução completa. Ou a outra forma é você encontrar alguém que faça, que consiga se juntar contigo e você empacota uma oferta mais completa para o mercado. Essa história que você falou de ir descascando a cebola, eu já fiz várias vezes esse exercício com vendedores, né? Então, a minha dica aqui para quem for gerente de vendas, e aí você tá lá sentado com um vendedor, e ele falou, cara, eu não tô conseguindo fechar esse negócio. Você senta para ele, só faz o seguinte. Por quê? Por quê? Por quê? Eu lembro que com um vendedor, eu falei 7 vezes por quê. A hora que ele chegou no final, cara, se eu perguntar 7 vezes por quê para o meu cliente, é impossível ele não comprar de mim. Quando você vai discutindo sobre uma oportunidade de por que ele viu, por que ele te chamou para conversar, por que ele achou caro, por que aquilo é um problema, onde vai impactar. Você vai descascando a cebola até chegar lá no cerne, a contratar esse produto é muito barato dentro dos problemas que podem impactar na vida da terceira geração desse cliente, né? O blogueirinho, é que eu estou comprando só o espaço publicitário ali para aparecer, ele fica ali na camada mais superficial do meu funil de marketing. O formador de opinião, não. A gente tem meio para o final. Exatamente. A gente tem todo um framework e um manual para que ele esteja tocando em todas as etapas do meu funil de marketing e de vendas. Ele vai falar com um público mais amplo quando ele for palestrar. Ele vai falar numa etapa de consideração da solução, por exemplo, com uma base mais restrita, com uma base de leads. Ele vai impactar, inclusive, o meu pipeline de vendas, porque ele vai participar de um webinário de vendas, por exemplo, para convencer a minha audiência de que está no momento de compra. Então, assim, é importantíssimo que você desenvolva um manual para influenciar, porque no final das contas, marketing B2B está olhando para a venda, né? Para o vendedor, né? Para o time comercial, que é o cliente interno. Então, tem que ver como isso está mexendo nos ponteiros do vendedor. A gente foi aprendendo o que mexe o ponteiro em cada etapa do funil. Tá? E é muito importante. Então, uma escola que vai tomar uma decisão como essa, não é só você falar com o dono da escola, o mantenedor, né? Como a gente chama nesse mercado. Se os coordenadores pedagógicos não tiverem comprados e se os professores não tiverem comprados, o que vai acontecer é que vai ter aquele, eu disse que não era bom, e a mudança de sistema faz o professor ter que sair da zona de conforto. Claro, porque ele já conhece. Acontece comigo, eu dou aula direto aí, agora mudou a ementa do curso. Eu falo, cara, por que você mudou? Os alunos gostavam, né? Tipo, na verdade é que eu não quero ter que me preparar para fazer toda uma aula toda do zero, né? Então, você tem que conquistar todo mundo. Tá? Por isso que o funil fica longo. Muitas vezes também o mantenedor é uma pessoa de negócio, não é uma pessoa pedagógica. Então, você tem que conquistar. Nosso primeiro desafio é a escola, assim, pedagogicamente, o seu sistema de ensino faz sentido na minha escola. Tá? Porque o sistema de ensino ele tem um viés, um pode ser mais conteudista, o outro não. Então, a sua escola tem que ser também para fazer sentido. E nesse pipeline, a gente vai aprendendo o que mexe o ponteiro. Então, quando você chega ali, mais ou menos, o topo de funil que eu chamo aqui, você falou com o mantenedor, ou seja, com o decisor, você conseguiu gerar um interesse, você entendeu o que ele quer, ele está disposto a mudar o sistema de ensino, e você leva ele para o meio do funil ali que eu estou chamando, que é o que a gente está chamando de um aprofundamento pedagógico. Então eu vou chamar os coordenadores, vou fazer uma próxima reunião com os coordenadores pedagógicos deles e vou levar um especialista do nosso material para fazer essa etapa. Uma vez que ele fez essa etapa e ele vai falar assim, tá bom, pedagogicamente estou ok, que assim, isso pode acontecer em uma reunião, ou pode levar, acontece meses, assim, você conquistou a pessoa responsável pela educação infantil, mas você não conquistou a pessoa do fundamental. Aí você tem aquelas pessoas que são mais inovadoras, que são seus champions, aí tem os outros que são os blockers, normalmente aquela professora que está lá há 40 anos, né? Exatamente. No final é muito parecido em todo lugar, né? A metodologia é parecida. E aí quando você chega no meio do funil, também uma coisa que a gente aprendeu tá bom, então a gente conquistou a parte pedagógica, agora a gente precisa conquistar, encantar e conquistar também a parte financeira. Então a gente costuma fazer eventos em São Paulo, ou não, na verdade no Brasil inteiro, onde eu convido o mantenedor para vir. Ontem mesmo a gente fez convida lá 8, 10 mantenedores que estão nessa etapa do funil, e a gente vai lá falar de
palestras sobre inteligência artificial, sobre socioemocional, sobre bullying, sobre todos os problemas que escolas e desafios, sobre inclusão, que é um tema que está super... O cara se sentir parte do contexto de Para ele vocês. se sentir parte, para ele entender que lá a gente não vai falar só de sistema de ensino, que a gente vai ajudar ele no todo, gerar confiança, que a gente não é uma empresa que nasceu ontem, que a gente tem aquele grande prédio lá, uma grande estrutura, as nossas marcas têm anos e anos de existência, tem 60 anos, 50, cada marca lá dentro tem anos de existência. Então, gera uma confiança, ele precisa acreditar que é uma empresa séria, e aí a gente vai fazendo o funil andar. Mas não, assim, a gente brinca assim, não existe uma venda lá que 10 pessoas não participaram. Então, um consultor não vende nada sozinho. E não existe assim, enquanto não assinar contrato, muita coisa cai. Então você precisa assim, Tudo certo, veja bem. a mão. Não adianta tocar o sino antes da hora. Não existe, exatamente. A gente toca o sino lá em todas as vendas e o consultor acampa lá na escola, às vezes assim, porque o mantenedor falou assim, não pode passar aqui amanhã que a gente assina esse contrato. O consultor não sai de lá sem o contrato assinado. Então, e às vezes ele fica lá 2 dias esperando aquilo acontecer. Então, assim, os contratos são muito suados, assim, tá? Não tem contrato fácil. Isso é algo assim, ele quer e vir para o seu sistema, você resolve todos os problemas dele. Financeiramente, você chegou num preço que faz sentido, mas ele tem uma ótima relação com o produto antigo. Não é nem com o produto, é com a pessoa, porque é muito relacional. Ele não está feliz com o produto atual dele, com o sistema atual, mas ele não quer ter um problema Romper com a pessoa, romper com aquela pessoa. E às vezes ele não muda por causa disso, assim, e eu acho isso é o tão relacional que é esse mercado. Bom, a janela ela abriu. A visão já tinha sido dada, como a gente falou. O produto, ele estava ali adequado àquele mercado. E depois eu falo um pouquinho do que é a nossa proposta de valor, né, como iFood Benefícios, dentro do ecossistema como um todo. Mas estava adequado. Como é que eu acelero? Eu começo por aqui, né? Eu começo no Enterprise, eu começo no SMB. É o que é a resposta do teu CEO para você. Cara, a gente começa tudo junto, ao mesmo tempo, o mais rápido possível. Mas o que eu gosto de falar de vender para o dono é que você só precisa convencer ele, né? Então só é sempre entre aspas, mas ele é o tomador de decisão. Quando você pensa numa empresa grande, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Gympass, agora o Well Hub, assim, a gente tinha que falar com o diretor de RH, que é dentro da empresa, procurar orçamento, tinha que levar para o financeiro, tinha que levar para o resto do comitê, para depois chegar no CEO, e o CEO tomar uma decisão. Então era uma decisão que demorava muito, assim, na época. E tinha o timing, tinha o budget, às vezes tinha o analista, né? E 1 milhão de coisas para que a coisa acontecesse, né? Sim, algumas vezes a gente recebeu, tá aprovado agora em agosto, mas a gente vai lançar só em janeiro, que é quando entra o ano fiscal novo. Então a gente teve que provisionar isso. Eu acho que o bom de você vender pro dono é que se você convencer ele que a solução que você tem pode ajudar ele a melhorar o negócio, a decisão é muito mais rápida. Assim, dá exemplo do G4, em média, demora 9 dias, da hora que a gente tem o dono de empresa levantando a mão, até a gente ter um... Do cara preencher o formulário sentado no sofá ali, navegando no Instagram, até ele fechar, menos de 10 dias. O RH ele tem um tema que é isso que você falou, esse teto de vidro, né? Então, essa preocupação, ele sempre quer mostrar que ele está agregando valor para o negócio. Então, acho que esse é um grande desejo sempre, e óbvio que está, né? Com as pessoas, mas ele quer mostrar até mais do que isso. Então, toda vez que a gente vai... Uma coisa que eu tenho muito na cabeça para vender para RH, ele tem que ter um estudo de ROI muito claro, que ele está investindo naquilo e qual é o retorno que vai trazer aquilo para a empresa. Seja lá, está vendendo bem-estar, qual é o retorno que vai trazer para as pessoas, ou economia em alguma área, estou vendendo agora HCM, como é que eu vou dar mais eficiência, como é que eu vou trazer mais talentos, olhando para... Então, como é que eu vou agilizar a contratação, etc. Então, acho que assim, sempre vai ter esse lado do buscar ajudar o RH a comprovar com resultados mensuráveis que aquilo vai trazer um retorno. Porque às vezes tem esse erro de achar que o RH não quer indicadores do tipo, mais financeiro, mais... Não, ao contrário, quer muito. E aí entra o tema que eu acho que nós temos um papel fundamental em apoiar nisso. Então, vou falar até um pouquinho aqui, né? Por exemplo, quando você vende bem-estar, você pega o Well Hub na época, era uma coisa mais disruptiva, ou seja, você precisa me ensinar. Nunca ninguém tinha implementado aquilo. Educação, né? Papel de educação. A mesma coisa acontece agora nós aqui na GUP, assim, como é que a gente vai ensinar o RH o que vem vindo pela frente e o que ele tem que se preparar para o futuro? Então, eu acho que
vender esses temas para o RH passa muito para isso, sabe? E a outra coisa que para mim isso é essencial em todos os casos, mas o RH mais ainda, trazer cases de sucesso, para ele conversar com outras empresas, porque tem que se sentir confortável com aquilo, né? Como que eu vou implementar uma solução de recrutamento e seleção totalmente baseado em AI, e como é que isso vai funcionar? Como é que isso está funcionando em outra empresa? Então, como é que agora as empresas estão olhando essa plataforma, olhando desde todo o ciclo de venda do funcionário? Então, assim, isso tudo a gente precisa... Então, para mim, não tem receita melhor do que levar para visitar outros clientes, outras referências e apoiar nessa jornada. Por exemplo, tanto é que a GUP, hoje, assim, é uma das maiores provedoras de conteúdo para o RH quando você busca. Por quê? Porque é esse processo de evangelização, de ajudar, vai fazer 10 anos. 10 anos educando. Educando. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem com os seus vendedores, com o seu time, você tem uma fonte tão rica de insight que você pode trazer para dentro, e isso pode girar num ciclo ali que vai gerar muito valor e te ajudar depois, que começa a pensar um pouco nisso, né? Então, usa seu time de vendas para ser responsável também por trazer esses insights para dentro de casa, entendeu? Então, se você tem hoje uma empresa que está o marketing num lugar lá pensando, vendas no outro lugar fazendo, isso não se casa, vai ser muito difícil de construir uma estratégia que possa ajudar o marketing a fazer coisa de qualidade e ajudar a vendas a vender mais rápido, mais fácil, né? Então a primeira dica que eu dou é essa, que eu acho que além de vender, né, hoje o vendedor ele é muito responsável por trazer inteligência para dentro de casa. Então eu acredito que esse é o ponto de partida, assim. Então uma vez que você traz esse site para dentro de casa, é participar dessa discussão junto. Acho que uma das grandes sacadas que a gente teve, inclusive isso foi um benchmark bem grande que a gente fez lá com o pessoal da Brex. No começo eles tinham meio que o mesmo desafio, só que eles já atendiam grandes marcas, né? E aí eles começaram a jogar por todo o Vale do Silício, tipo, mensagens com o logo das empresas que ele atendia e falando, cara, essa empresa presta tal serviço e uma coisa que ela tem em comum é que ela movimenta dinheiro com a Brex. E a gente foi entendendo isso também. A gente atendia grandes marcas, já tinham várias empresas super conhecidas que acreditavam na Bart, e a gente começou a usar a autoridade deles para criar autoridade para a Bart também. Então, a gente fez uma campanha no aeroporto, a gente fez uma campanha no JK, a gente fez uma campanha em outros outdoors, onde, por exemplo, tinha aqui, acho que uma empresa que todo mundo deve conhecer, né, que talvez esteja escutando, a Boozer, por exemplo. Cara, a Boozer... Plataforma de contas de ônibus, né? Ninguém joga esse jogo como a Boozer. E lá embaixo o login da Bart. Isso trouxe muito valor pra gente e era uma estratégia muito mais de autoridade, criação de autoridade, começou a trazer clientes também. Mas mais importante do que você fazer isso, muitas vezes out of home, é você saber usar isso no mundo digital. Então acho que a gente começou a fazer isso de uma maneira muito, muito forte, assim. Então... Quais são os pontos que nos ajudam a criar autoridade? A gente percebeu que se a gente tivesse uma presença no LinkedIn muito forte, que ali tem várias pessoas que são número 1 de várias companhias que a gente queria atender, a gente saberia, o cara ia conhecer a gente, ia facilitar nosso fechamento com ele. Então, Rafa começou a se tornar totalmente ativo no LinkedIn todos os dias, né? O Rafa Dix, meu sócio. Todo dia ele posta lá e acho que todo mundo acaba conhecendo a Bart meio que por conta dele. A gente começou a fazer parcerias com grandes marcas e postar isso em PR. Então, foi várias frentes que a gente foi investindo sempre na ideia de eu não sou uma pessoa que tenho vaidade com minha marca, mas minha marca precisa ser forte. O que é fundamental nas vendas B2B é você criar estudos de caso. Que é na mesma linha desse depoimento que eu dei o exemplo, você criar estudos de caso. Então, vou pegar até o exemplo do Zorro CRM, que eu, inclusive, eu já fui cliente em 2014. Olha lá. Se você conta... Imagina que está no começo, mas você já começou a ter algum pequeno grupo de pessoas que vão testar a solução. Se você conta uma história, um estudo de caso, uma empresa já tinha um processo de CRM existente, mas o dono achava que podia melhorar.
Nós entramos com a solução do Zorro CRM, que tem tal e tal e tal feature que vai ajudar no processo. E no final, o processo de vendas deles, eles conseguiram diminuir o ciclo de vendas deles de 6 meses para 4 meses. Para pegar algum indicador, né? Isso. Então, você pegando as dores principais do seu cliente, você montando estudos de caso como esse, de novo, mesmo que você ainda não tenha uma base grande, você pelo menos testou com alguém. Você pode colocar isso como um formato de prova social. E para o B2B, na minha visão, esse é o ponto fundamental que você precisa construir para que outras empresas que têm o mesmo problema, a mesma situação, que elas possam ver que você é capaz de resolver. Vamos de Vendas, o podcast do Zorro CRM.